Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. Eu quero compartilhar uma mensagem muito forte com você. Eu gostaria do seu comprometimento para ouvi-la até o final. O tema dessa mensagem, o tema dessa palavra que vai nortear a nossa manhã é: Deus te chamou para destruir altares. Deus te chamou para destruir altares. Essa foi uma das palavras que mais me marcaram na minha jornada de fé, e eu tenho convicção que também vão te marcar. Tudo que será dito vai acrescentar à sua vida, então fica até o final, porque eu quero compartilhar com você algo muito forte. E eu sei que Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar os teus descendentes. O destino que você deveria viver por causa dos teus antepassados vai ser mudado por causa da palavra de Deus. Irmão, você não está recebendo. Você não deu um amém aí no teu lugar, irmão. Se você recebe essa palavra, dá um amém, glória a Deus, entroniza o nome do Senhor na tua vida, porque grandes coisas o Senhor fará, grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, e eu creio que essa será uma manhã muito gratificante, em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7 horas da manhã, com uma palavra devocional para o seu coração. Deus fará grandes coisas, Deus fará milagres na sua vida, eu creio nisso em nome de Jesus. Aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações para que você seja alertado quando estivermos ao vivo. Nós temos aqui abaixo canais de comunicação para que você fique por dentro de tudo que acontece nos nossos devocionais. Nós estamos numa semana de jejum, os primeiros 7 dias de cada mês. Pastor, onde estão os alvos? Onde estão? Se você está no grupo de comunicação, seja no WhatsApp, você já tem acesso a todos os alvos. Se você está no grupo de comunicação do Instagram, você está recebendo gradativamente os alvos, porque não dá para enviar a mensagem completa, tá bom? Mas de qualquer maneira, nós estamos informando através desses 2 canais. O que fizer mais sentido para você, eu sugiro que você entre e participe, e eu sei que Deus fará grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, você que também faz parte dessa família, que o Senhor possa falar com você. É muito gratificante estarmos juntos em mais um momento, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus por você. Obrigado a você que é um membro desse canal, um apoiador desse projeto. Nós oramos para que o Senhor possa derramar sobre você medida recalcada, sacudida e transbordante, que você possa receber 10, 20, 30 vezes mais aquilo que você tem semeado aqui nesse ministério. Tá bom? Deus te abençoe. Se nós chegamos até aqui é pela graça, do favor de Deus e pela generosidade de vocês. Muito obrigado. E se Deus tocar no seu coração para que você oferte de alguma forma nesse ministério, aqui na descrição do vídeo também tem um Pix para você fazer isso. Muito obrigado. Queridos, vamos lá. Se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor, e grandes coisas Ele fará em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por esse momento. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nos assistindo. Nós queremos ter esse momento de comunhão, de crescimento, e liberar essa palavra sobre a vida de cada um. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Eu creio que não há nada nem ninguém que possa impedir o teu agir. Não há nada nem ninguém que possa impedir o teu mover sobre a vida deles. Nós os abençoamos, liberamos sobre eles palavras de vida, palavras de crescimento, palavras de romper, porque sabemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos que a tua palavra se cumprirá, nós cremos que a tua vontade será estabelecida, nós cremos que nada vai impedir o teu agir em nós. Nos abençoa, nos guarda, nos edifica e nos transforma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu quero ler o que está escrito em 2 Reis no capítulo 23. 2 Reis no capítulo 23 é uma mensagem que fala sobre a história de um rei. Então, nós vamos tirar os ensinamentos mais profundos sobre esse assunto. A palavra de Deus, ela não se esgota apenas numa leitura. Você pode ler cada vez mais e aprender outras coisas, crescer de outras formas. Mas eu sei que o Senhor vai falar contigo de uma forma muito especial nessa manhã, porque
até fez algumas anotações aqui. Irmão, Deus fala, busque o Senhor. Deus fala, vou deixar um testemunho aqui muito precioso. Vocês sabem que nós estivemos numa missão há alguns meses atrás nos Ribeirinhos, lá no Acre. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos agraciou com esse envio, né? E eu lembro que assim que nós chegamos, nós estávamos planejando a próxima viagem. Estávamos planejando o que viria depois. E nós tínhamos algumas oportunidades. Nós podíamos ir para o Nepal, podíamos ir para o sertão e podíamos ir para a Venezuela. Tinha outros trabalhos, mas estes eram os que estavam à mesa naquela circunstância. E eu lembro de dizer assim a eles, queridos, vou orar e o Senhor me dará direção. Quando amanheceu, um dia após nós termos retornado da missão, o Senhor me disse em oração, vocês vão para a Venezuela. Vocês vão servir aquele povo precisa de vocês. Eu tenho a mensagem gravada, a mensagem que inclusive eu remarquei a turma depois, e o Senhor me disse de uma forma muito clara, aquele povo precisará de vocês. Recentemente, isso foi meses atrás, recentemente a Venezuela passou por um dos piores desastres dos últimos tempos. E nós estamos organizando tudo para fazer essa viagem missionária sem saber o que eles estariam vivendo. E Deus está abrindo portas. Deus está nos conectando com outros empresários, com outras empresas que querem colaborar, que querem ajudar, que querem patrocinar tudo que será feito lá. Então nós estaremos montando uma equipe com médicos, enfermeiros, com profissionais da saúde, de vários ramos, várias especificações, né? Especialidades, desculpa. E eu creio que nós estaremos também levando alguns outros profissionais, como corte de cabelo, enfim, profissionais para cuidar daquele povo. Nós estávamos organizando tudo e quando soubemos de tudo que aconteceu na Venezuela, o Senhor me disse, eu estou enviando vocês, assim também como outras pessoas, para ajudar os nossos irmãos venezuelanos. Queridos, eu fiquei tão feliz, porque Deus faz grandes coisas, Deus faz milagres, Deus faz milagres. Testemunho para vocês, ouçam a voz de Deus, ouçam a voz de Deus. Segundo Reis 23, a partir do versículo 1, a palavra vai dizer o seguinte, depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações, a todos os exércitos celestiais. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido às cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas
inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Aqui eu vou finalizar, mas existem tantas outras medidas que o rei Josias tomou para ter uma aliança com Deus. Deixa eu te situar no que está acontecendo aqui. Aproximadamente 300 anos antes, Jeroboão foi um profanador do evangelho. Foi um profanador da palavra de Deus, se assim posso dizer. Ele permitiu com que muitos altares idólatras tomassem lugar no altar de Deus. E assim, outros reis também fizeram isso. Manassés, avô de Josias, foi um rei péssimo, um rei marcado por idolatria. Foi um reinado que não agradou ao Senhor. Durante todo esse tempo, o povo estava em prostituição cultural. O povo se vendia a deuses falsos. Mas é interessante porque foi profetizado da descendência de Davi, Josias será levantado. E é interessante porque eu estava lendo toda essa história e meditando nisso. Josias, ele tinha tudo para continuar o que os seus antepassados haviam começado. Mas Deus o levantou para restabelecer aquilo que outros haviam destruído. Eu quero liberar uma palavra profética antes de te ensinar algo. Deus te escolheu para mudar a sorte das tuas gerações futuras. Deus te escolheu para acabar com toda a cultura dos teus antepassados que nunca agradou ao Senhor. Para acabar com todos os altares idólatras. Para dar fim a todo divórcio, a toda prostituição, a todo vício, a toda a cultura do inferno. Deus te levantou para ser a diferença que a tua família, que os teus descendentes vão acessar. E eu quero liberar essa palavra sobre você, porque assim como Deus chamou Josias para acabar, para dar fim com toda a idolatria, com toda a cultura do inferno, Deus te levanta para mudar a sorte dos teus descendentes. Independente daquilo que os teus antepassados fizeram, Deus te chamou para viver algo completamente novo e para edificar aquilo que um dia foi destruído. O Senhor chamou Josias para edificar, ter uma aliança onde muitos haviam se prostituído e se vendido. Josias cresceu com um péssimo exemplo, mas não foi um péssimo exemplo. Eu quero que você entenda nesse primeiro ponto, porque você não nasceu apenas para existir. Você também nasceu para resolver problemas que você não criou. Entenda, Josias não foi um idólatra. Não foi Josias que construiu os altares. Não foi Josias que muitas vezes punia aqueles que estavam adorando ao Deus vivo para que eles fossem adorar aos deuses falsos. Josias não fez isso. Mas Josias restabeleceu. Josias acabou com os altares, destruiu as imagens, deu fim a todos os pagãos que estavam contaminando o povo de Deus, resolvendo um problema que não havia sido ele que havia começado. E muitas vezes nós estamos fugindo desses lugares. Nós estamos saindo de onde Deus nos colocou para ser a resposta. Nós estamos rejeitando os problemas que o Senhor nos chamou para resolvê-los. E muitas vezes nós precisamos entender que nós não causaremos catástrofes, mas o Senhor vai nos levantar para sermos a resposta que Ele deseja dar. O rei Josias refez a aliança que havia sido quebrada há muito tempo. Ele tinha absolutamente tudo para não ter Deus como o Senhor. Seu avô, bisavô e tantos outros antepassados, todos eles vendidos, todos eles idólatras. Mas Josias encontrou a palavra da lei, rasgou suas vestes. Como o povo pôde se desviar dessa palavra?
Então ele começou a destruir altares. E hoje é uma manhã, hoje é o encontro que você vai destruir altares da tua vida. Existem coisas que ainda estão te aprisionando. Existem coisas que ainda estão te impedindo de viver algo novo. Existem vícios que precisam ser destruídos. Existem culturas que precisam ser destruídas. Existem altares na tua vida que precisam ser destruídos. Deuses que precisam ser retirados da tua vida. Essa é uma manhã em que Deus vai restaurar aquilo que um dia foi quebrado. Deus vai reconstruir aquilo que um dia ruiu. Quero que você abra o seu coração nessa manhã, porque eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E talvez você esteja passando por um problema que não foi você que causou. Talvez o que você viveu na sua casa não foi culpa sua. Mas Deus está te dizendo, eu não estou aqui para te culpar, eu estou aqui para te escolher, porque através da minha graça sobre você, eu darei uma resposta a tudo que está quebrado, eu darei uma resposta ao que foi destruído, eu darei uma resposta ao que um dia foi retirado para reafirmar a promessa, a aliança que eu fiz com você, que eu fiz com a sua família, que eu fiz com os teus descendentes. Muitas vezes nós estamos saindo dos lugares que Deus nos chamou para responder, para resolver. Deus não te colocou na família em que você nasceu por acidente. Ele te escolheu como resposta. Josias não veio de uma família boa. Isso não significa que ele era ruim. É como nós terminamos a nossa jornada, que vai nos dizer se nós fomos servos bons ou servos maus. Se fomos fiéis ou se formos infiéis. Não é de onde nós viemos, é como nós vamos terminar. Josias, e talvez muito parecido com a sua história, não veio de uma família muito boa, não teve os melhores exemplos, não teve o melhor ensino, mas ele mudou a história dos que viriam depois dele. Ele reafirmou a aliança com o povo, não apenas os de sua casa, mas os de sua terra. E todas as vezes que você se coloca nesse lugar para ser a resposta de Deus, o Senhor não muda apenas os que estão a sorte dos que estão perto de você na sua casa, mas aqueles que estão na sua terra. Eu creio, irmão, que Deus está nos levantando para mudar o Brasil. Eu creio que Deus está nos levantando para mudar a cultura da igreja que muitas vezes se perdeu diante de tanta fama. Eu creio que Deus está levantando homens, mulheres firmes na palavra de Deus, alicerçadas em tudo o que o Senhor tem para eles. Porque muitas vezes o povo se perdeu no meio do caminho. O povo começou a idolatrar quem não deveria ser idolatrado. O povo começou a adorar quem não deveria receber adoração. Eu creio que Deus está nos levantando para viver uma nova aliança, um novo tempo da aliança estabelecida em Jesus, estabelecida no sangue do Cordeiro. Aleluia, irmão, aleluia! Existem altares que Deus está te chamando nessa manhã para destruir. Adultério, vício, desonestidade, fofoca, amor ao dinheiro. Deus está destronando deuses falsos da tua vida nessa manhã. Aleluia! Você não foi um acidente, você foi uma escolha. Você não está onde está porque Deus não gosta de você. Você está onde está porque Deus te escolheu para salvar um povo. Deus te escolheu para reafirmar uma aliança com um povo que se perdeu. Talvez você seja de uma família que nem teu pai nem tua mãe te ensinou a palavra. Teus tios, teus primos, ninguém conhece a palavra de Deus e o Senhor te separou para aprender mais do Senhor, para poder alcançar o coração de cada um daqueles. Não para convencer, mas para alcançar, para mostrar a graça de Deus, o favor de Deus na vida deles, para ser essa resposta. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer quando pessoas se comprometem em serem a resposta que o Senhor espera que elas sejam. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu preciso remover os ídolos falsos da minha vida.
não apenas adicionar Jesus à minha rotina, não apenas começar a ler a Bíblia, não apenas começar a orar, mas começar a quebrar o que muitas vezes não dá lugar ao Senhor. Entenda, o rei Josias não apenas reafirmou a aliança com Deus, mas ele destruiu tudo aquilo que impedia o povo de caminhar com Deus. Eu quero que você entenda, não apenas da perspectiva de que você vai caminhar com Deus, mas que você vai se comprometer a destruir tudo aquilo que te impede de permanecer com Ele. E às vezes a gente está indo para a igreja domingo, a gente está frequentando nos dias da semana, a gente está participando de uma escala, servindo na igreja, a gente está indo em algum encontro nas casas, a gente está fazendo alguma coisa. Mas adicionar Deus à nossa rotina não nos isenta de ter que destruir certos altares que foram construídos no meio do caminho para deuses falsos. Aquele que mentia não mente, aquele que roubava não rouba, aquele que adorava não adora mais a deuses falsos. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não preciso apenas adicionar Deus ao que eu estou fazendo. Eu preciso destruir, limpar o ambiente para entronizar um altar ao Senhor. Eu não posso apenas começar a adorar, orar, ler a Bíblia, se eu não consigo largar a pornografia. Eu não posso, irmão, esperar que Deus manifeste a sua glória na minha vida se eu não limpo os altares que ninguém está vendo, irmão. Eu não posso. Eu não posso esperar que Deus se manifeste, que Deus faça o que precisa ser feito, quando eu ainda estou adorando a deuses falsos. Quando eu ainda estou com desejos completamente pecaminosos. Não posso, irmão. Você entende isso? Eu não posso dar lugar ao Senhor quando eu não retirei do lugar os altares para deuses falsos. O amor ao dinheiro. Você não pode ver uma oportunidade que você já quer ganhar em cima. No primeiro vacilo de alguém, você já está ali pronto para ganhar algo em prol da perda de alguém. Desonestidade, mentira, fofoca. Vai na igreja, canta, faz tudo, mas mesmo assim está sentado nos lugares falando dos líderes, dos pastores, mentindo, adulterando. Não muda a tua forma de falar, não muda os teus palavrões, não muda a tua murmuração. Está colocando Deus na tua vida, mas não está tirando os deuses falsos que ainda estão nela. Reafirmar a aliança com Deus, estar comprometido com Deus é entronizar um altar onde não existem outros altares. Deus não vai se assentar em um lugar e competir com outros altares, irmão. Para que eu possa entronizar a Deus na minha vida, eu preciso tirar todos os deuses falsos que nela estão até hoje. Aleluia, irmão. Aleluia. A palavra muitas vezes revela aquilo que a cultura tenta normalizar. E eu quero que você entenda, porque quando a palavra deixa de ser a sua referência, a cultura vai assumir esse lugar. Foi o que aconteceu com o povo. Reis idólatras criaram uma cultura pagã. O povo simplesmente deixou de consultar a lei do Senhor, a ponto de ela estar esquecida. Tão verdade que ela foi encontrada no templo do Senhor, ou seja, ela estava escondida, esquecida. E se você não se rende a essa palavra, você vai se render à cultura. Se você não se rende à palavra de Deus, se você não se rende ao que o Senhor está falando, você vai se render ao que você está vivendo. Você vai se render às propostas que estão aparecendo. Você vai se render aos convites que muitas vezes tentam te comprar. Você vai se render aos convites da carne, que muitas vezes te fazem perder a família por causa de uma noite de prazer. Irmão, todas as vezes que você deixa que outra coisa tome o lugar da palavra de Deus para nortear você, o seu caminho é perdição. Guarde isso no seu coração.
Deus não quer apenas construir algo novo em você, Ele quer destruir tudo aquilo que te impede de viver o novo que Ele tem para você. O Senhor não apenas quer que você viva algo novo, Ele quer que você aprenda a destruir o velho. Destruir o que muitas vezes te levou para a perdição. Talvez você hoje esteja vivendo, como eu falei nos devocionais passados, você esteja vivendo o resultado do que você semeou. Queridos, abre o teu coração, se comprometa, repita isso comigo. Eu destrono todos os altares estranhos da minha vida. Eu destruo, eu rejeito os altares estranhos na minha vida. E eu dou lugar para que apenas e exclusivamente o Senhor seja entronizado na minha vida. Onde Deus é entronizado, não há espaço para inveja, não há espaço para manipulações, não há espaço para dissensões, não há espaço para divisões, não há espaço. Não há espaço para orgulho, não há espaço para vaidade. Onde Deus é entronizado, não há espaço para nós mesmos, porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória. Eu te pergunto, quais são os altares estranhos que precisam ser destruídos na sua vida? Quais são os altares estranhos que precisam ser destruídos? Quais são os utensílios pagãos que estão na tua cultura até hoje, que precisam ser retirados, queimados? Saia desse lugar refletindo, saia desse encontro pensando, saia dessa nossa mensagem buscando na tua mente, pedindo sabedoria a Deus, dizendo: Senhor, que lugares eu preciso destronar, que muitas vezes na caminhada eu permiti com que tivesse um espaço. Deus vai te mostrar, irmão, e você vai destronar tudo o que não vem do Senhor. Destruir tudo, assim como o rei Josias fez. E principalmente, ele não apenas tirou os utensílios que apontavam para uma adoração pagã, ele tirou as pessoas que influenciavam essa adoração. Porque Deus não vai te pedir apenas para você tirar da sua vida aquilo que está errado, mas as pessoas que te influenciam a errar. Quem é que vai sair da tua mesa? Quem é que você vai deixar de te influenciar? Quem? Essa palavra é muito forte, mas ela é muito confrontadora, porque ela fala daquilo que nós precisamos deixar passar, deixar ficar, deixar para trás. Aquilo que a gente deve destruir, aquilo que a gente deve sacrificar. Senhor, nós te damos graça por esse encontro, Jesus. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que altares estranhos possam ser destronados. Eu oro para que utensílios possam ser queimados. Pai, eu oro em nome de Jesus, que tudo o que vem do inferno sobre a vida dos meus irmãos não prevaleça. Tudo o que pode impedi-los de viver algo novo do Senhor caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles reafirmem a aliança com Deus, que eles reafirmem a aliança com Jesus. Eu oro, Pai, para que tudo que tem impedido a adoração, tudo que tem impedido o clamor, tudo que tem impedido esse relacionamento mais íntimo com o Senhor possa ser destronado agora. Eu oro para que todas as brechas que um dia foram abertas, elas possam ser fechadas. Todas as oportunidades que foram dadas para o inferno possam ser retiradas. Toda a legalidade que foi dada para Satanás possa ser retirada agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos, liberamos palavras de vida, palavras proféticas, palavras de crescimento, de avanço, para que eles cresçam cada vez mais em tudo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Essa palavra é muito forte, né? Eu sei que Deus fará grandes coisas. Eu sei que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E por isso,
nós o glorificamos, nós o honramos. Eu quero que você saia daqui pensando, o que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso destronar no meu coração? Amém? Essa palavra falou com você? Escreve para mim nos comentários o que você entendeu, o que você recebeu. Testifique para que muitos possam ter a sua fé edificada. Amém? Se você ainda não adquiriu um dos nossos exemplares, esse livro, Um Passo Mais Perto, que eu falo em todos os nossos encontros, 100 dias é um livro desafio, em que cada dia é um passo, cada passo é uma transformação. Nós temos todo um ensino, temos uma oração profética e um espaço para que você possa escrever aquilo que o Espírito Santo compartilhou ao teu coração em cada passo. Esse livro nasceu dos nossos devocionais, foram mensagens escolhidas a dedo para que nós possamos viver a transformação do Senhor, para que você possa viver essa transformação. Se você deseja adquirir um exemplar deste livro, ele está com frete grátis para todo o Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar no link, adquirir o seu exemplar e não se esqueça de escrever com cuidado, com muita atenção o seu endereço, tá bom? Tem gente às vezes que escreve, não presta atenção, o endereço é errado, nós enviamos o livro e depois, o livro não chegou. Quando nós olhamos, o endereço estava errado. Cuidado, tá? Escreva com cuidado, preste bem atenção e aproveite. Esse livro ele é maravilhoso e não é apenas para crente, tá? É um bom presente. Então, adquira, dê um presente para alguém, eu sei que Deus será glorificado. Nós temos também um material de crescimento espiritual chamado Primeiros Passos. Nesse material eu falo sobre oração, jejum, ouvir a voz de Deus, vencendo a ansiedade, prosperidade e tantos outros assuntos para te ajudar a ter um relacionamento maduro, profundo com Deus. Eu fiz toda uma relação de versículos para que você possa profetizar ao invés de murmurar no momento da adversidade. Eu fiz toda uma coletânea de modelos de oração para determinados problemas que você está vivendo. Não é mantra para você ficar repetindo. É um modelo para você se inspirar. E eu também vou te dar esse livro como um presente para te ajudar nessa jornada de edificação. Então você pode adquirir o exemplar isolado ou esse material de crescimento espiritual e ganhar esse livro de presente. Você não precisará pagar absolutamente nada. Eu vou te enviar ele para sua residência. Tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo, tanto do exemplar isolado quanto do material que vai te dar esse livro de presente. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa te guardar, possa te abençoar. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e esse dia será um dia abençoado em nome de Jesus. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.